Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, sou professor de Química. É com muito prazer que eu te apresento mais um vídeo aí do bloco 4, bloco das dicas do amigo. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, você acessa o site www.quimicadoamigo.com.br. Lá você obtém maiores informações sobre todos os blocos, os 3 blocos de aula, o bloco de dicas do amigo, o bloco de resoluções de exercícios. Você ainda tem uma série de links interessantes com alguns artigos científicos da área da química, algumas orientações de estudos e as nossas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, né? E a partir agora aí do mês de outubro a gente começa a colocar os gabaritos das listas e na sequência a gente posta videoaulas com as resoluções comentadas, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque hoje a gente vai analisar a parte de química da prova da Unesp. No vídeo passado, a gente analisou a prova de Química do Enem. Então, as questões de Química do Enem. Então, a gente deu um panorama geral da prova e analisou aí os tópicos, os principais tópicos, os mais cobrados aí no Enem de 2011 até o Enem de 2015. Agora, a prova da Unesp, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai analisar os conteúdos de 2011, só que até 2016, porque esse ano já teve uma prova da Unesp, o vestibular chamado aí vestibular de inverno da Unesp, ocorre no meio do ano. Então, o número de questões da Unesp é um pouco maior, apesar, né, de que falando um pouquinho já do panorama geral da prova, a prova da Unesp é uma prova que foca mais na área de humanidades. Na primeira fase, a gente tem aí aproximadamente 8 questões de química, né, na prova aí de conhecimentos gerais, dentre aquelas 90 questões, tudo bem? As questões não são muito contextualizadas, né, são questões diretas, né, eles fazem uma pergunta direta, e quando contextualizam, normalmente eles usam alguns textos pequenos, de fácil interpretação. Você vai ver que você não vai ter problema nenhum para interpretar o texto. Geralmente eles contam alguma história que ocorreu ou no ano da prova ou no ano anterior, geralmente eles fazem isso, colocam uma tabela, algumas informações e associam 2, 3 questões a estes textos, tudo bem? Então assim, não é nada de muito complexo. Normalmente na primeira fase eles cobram no máximo 2 conteúdos por questão, né? Diferentemente de outros vestibulares que já costumam fazer umas questões com um pouco mais de conteúdo. Então ele vai cobrar uma questão de estrutura atômica, uma questão de função orgânica, sem se preocupar em agregar muitos conteúdos em uma questão. Por que eu digo que é uma prova basicamente de humanidades? Na primeira fase é um geralzão, né? 7, 8 questões normal, né? 10%, um pouco menos de 10% da prova é química. Só que na segunda fase, né, se você analisar, são 3 provas. Então você tem uma prova de linguagens e códigos, né, que seria língua portuguesa, literatura, gramática e redação. Aí você tem uma prova de ciências humanas. O normal seria ter uma prova de ciências da natureza e uma prova de matemática, seguindo mais ou menos os passos, o estilo do Enem. Mas o que eles fazem na Unesp? Eles colocam ciências da natureza e matemática numa área só. Então você fica com 3 questões de química, 3 de biologia, 3 de física e 3 de matemática na segunda fase. Enquanto que na área de humanidades você tem mais questões. Então é uma prova voltada um pouco mais para a área de humanidades. Mas não deixa de ter qualidade, é uma prova muito boa, né, na questão aí das questões de química, né? Falando um pouco especificamente das questões de química, é uma prova com uma excelente qualidade. Pessoal, então eu fiz a análise, como fiz a do Enem, planilhei todos os dados, né? Aqui a gente tem um universo de questões muito maior, porque a gente tem questões de primeira e segunda fase. Então eu vou abordar primeiro os conteúdos que ou caíram todos os anos desde 2011 até 2016 agora, ou que não caíram em apenas um ano, né? Como tem um universo maior de questões, né? Então eu vou dar ênfase a essas questões. Depois eu vou falar daquelas questões que só não caíram em 2 anos, ou seja, né, tem uma incidência grande, e depois eu falo muito rapidamente das questões que não caíram em 3 anos. Então vamos lá. Do que eu posso chamar aí de bloco 1, né, do nosso bloco 1 lá do Química do Amigo, a gente tem aí na parte de Química Geral, né, a gente tem a parte de cálculo estequiométrico, né, cálculo estequiométrico cai todo ano.
né, sem dúvidas nenhuma, ou primeira ou segunda fase, sendo que em 3 anos caiu na primeira e na segunda fase. E é uma incidência grande, às vezes cai em 2 questões sobre cálculo estequiométrico. Então vamos retomar o que é importante você lembrar de cálculo estequiométrico. Uma equação balanceada, você tem os coeficientes, né, que são oriundos aí desse balanceamento que você faz ou por tentativa e erro, ou por óxido-redução, ou pelo método do íon-elétron, enfim, você tem várias metodologias para poder fazer o balanceamento, mas tem que saber que o coeficiente estequiométrico equivale ao número de mol daquela substância naquela reação. Este número de mol você pode converter em quantidade, ou seja, em número de coisas, número de partículas. 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Você pode converter esse mol em massa, você tem que pegar a massa atômica ou massa molecular, que é dada em unidades de massa atômica, e converter para gramas. Basta você trocar a unidade, muito simples. Você pode também transformar mol, né, 1 mol, se for um gás nas condições normais de temperatura e pressão, em volume, né? No caso 22,4 ou 22,7 litros, depende das unidades aí que o exercício estiver utilizando. Interessante lembrar que o cálculo estequiométrico pode ainda relacionar rendimento. Rendimento você vai pensar sempre em produto, e pureza você vai pensar sempre em reagente, né? Então é muito importante selecionar as questões que estão, as substâncias que estão participando aí da nossa equação, e quer você resolva por regra de 3, quer você resolva por análise dimensional, o cálculo em si geralmente é fácil, né? Geralmente o cálculo não é o problema aqui, a dificuldade mesmo é interpretar o exercício, conseguir fazer essas relações que a gente pega tanto no seu pé aí no ensino médio, e você acaba não levando tanto em consideração isso. Um outro conteúdo que cai bastante é o conteúdo de óxido-redução, né? Esse conteúdo, pelo que eu vejo aqui, cai só na primeira fase, mas caiu todos os anos. Todos os anos cai uma questãozinha de óxido-redução. Então é muito importante você lembrar das regras básicas para determinar o número de oxidação. Vamos a elas. Família 1A e prata, NOx nos compostos, sempre mais 1. Família 2A e zinco nos compostos, NOx sempre mais 2. O hidrogênio, NOx sempre mais 1, exceto se ele estiver ligado em metal, nos hidretos. Se ele estiver ligado em metal, o NOx dele é menos 1. Oxigênio, NOx sempre menos 2, porém, nos peróxidos, o NOx é menos 1. Os halogênios, né, lá, nossa família 7A, ela tem o NOx menos 1 se estiver no final da fórmula, se estiver à direita do composto. Se ela estiver no meio, aí o NOx varia, você tem que calcular. Uma outra coisa interessante, substância simples e átomo isolado, o NOx é sempre 0. A somatória dos NOx em um composto tem que ser 0. A somatória dos NOx em um íon tem que ser a carga do íon. Por exemplo, SO4 2-. Quando eu somo o NOx do enxofre e o NOx dos oxigênios, o resultado dessa conta tem que ser menos 2. O clorato, ClO3 menos, a soma do NOx, do cloro e dos 3 oxigênios tem que dar menos 1. Tudo bem? Tranquilo, NOx é cálculo, basicamente são cálculos mega simples, você tem que lembrar dessas regrinhas. Uma coisa que é muito interessante, por exemplo, eu dou lá o H2SO4. O do hidrogênio você sabe, mais 1, do oxigênio você sabe, menos 2, e do enxofre você descobre. Muito simples. O detalhe é que se aparecer o MnSO4, o sulfato de manganês, se você sabe o NOx do enxofre no SO4 do H2SO4, você sabe também o NOx do enxofre no SO4 do sulfato de manganês. Então a sua incógnita fica sendo só o manganês. Então precisa tomar bastante cuidado com isso. Se o enxofre tem NOx mais 6 no sulfato, ele vai ter em qualquer sulfato, seja no ácido sulfúrico, né, que é um ácido lá, o H2SO4, que você deve conhecer, não sair do ensino médio sem saber o que é um ácido sulfúrico também não pode, né? Então, se for sulfato de manganês, sulfato de cromo, sulfato de qualquer coisa, o NOx do enxofre será mais 6, beleza? Essa é a dica aí que a gente dá. E essas são as questões mais cobradas, né, os conteúdos mais cobrados, vamos dizer assim, do bloco 1 das aulas de Química Geral. No bloco 2, Físico-Química, já tem bastante coisa. Então a galera daqui da Unesp foca bastante aí no bloco 2, nas aulas de Físico-Química. Conteúdo que eu destaco, cinética química. Pessoal, cinética química cai mais ou menos dividido, primeira e segunda fase.
Quando cai na segunda fase, geralmente cai com 2 questões, né? Aconteceu isso em 2 anos. E o que é a cinética química? Ela vai estudar aí a rapidez com a qual uma transformação química se processa. Basicamente, você pode determinar as condições para a ocorrência de uma reação. Quais são essas condições? Afinidade química, choque, orientação adequada e energia de ativação suficiente para a formação do complexo ativado. A reação, né, ela ocorre e você pode alterar a velocidade ou a rapidez com a qual uma transformação ocorre, alterando alguns fatores. Os fatores são, basicamente, temperatura, concentração, superfície de contato e catalisador. Pessoal, catalisador é assim, tem ou não tem? Tem, normalmente o catalisador reduz a energia de ativação. Se eu reduzo a energia de ativação é mais fácil atingir, então a reação é mais rápida. Temperatura. Quanto maior a temperatura, mais energia para as moléculas, maior a energia, maior a probabilidade dos choques ocorrerem aí com energia suficiente, a reação é mais rápida. Quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto mais pontos estiverem em contato da minha reação, também mais rápida ela. Quando a gente fala de concentração, a gente entra na tal da lei da ação das massas, muito importante. A partir dessa lei de ação das massas, a gente determina as expressões para cálculos de velocidade. Você tem que lembrar que a velocidade é igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes elevado a alguns expoentes, né? A gente chama de XY, alfa, beta, enfim. Esses expoentes são determinados experimentalmente, quando você tiver lá aquela tabelinha. Se você não tiver a tabelinha e o exercício te falar, olha, é uma reação elementar, quando a reação for elementar, os expoentes são exatamente os coeficientes estequiométricos. Coincide. É uma coincidência, reação elementar, ocorre em uma única etapa. Agora, se a reação ocorre em mais de uma etapa, você vai pegar sempre a etapa lenta como sendo a determinante para cálculo da velocidade de uma reação. Tudo bem? E aí você determina lá as velocidades, tem os exercícios das tabelinhas aí, que são um caos no ensino médio, mas você que faz aí com bastante calma, com bastante atenção, sem dúvidas não vai ter problema nenhum com isso. Pegando o gancho da cinética, a gente entra em equilíbrio. Equilíbrio são aquelas reações que são reversíveis, são as reações que completam, elas não geram 100% dos meus produtos. Características do equilíbrio, tudo vai estar presente lá, tanto reagentes como produtos. As concentrações são constantes e as velocidades da reação direta, que é o sentido da esquerda para a direita por convenção, da reação inversa, que é o sentido contrário, elas são iguais. Velocidades iguais, concentrações constantes. Se a concentração no equilíbrio for maior do produto em relação ao reagente, você diz que é uma reação produto favorecida. Normalmente a constante de equilíbrio será maior do que 1. Se for uma reação em que os reagentes apresentarem maior concentração que os produtos, é uma reação reagente favorecida, provavelmente o K será menor do que 1. E esse K é o K da cinética, porque você concorda que tem uma expressão para a velocidade da reação direta e para a velocidade da reação inversa, você tem 2 Ks, se as velocidades são iguais, né? Você pega o K de uma com o K da outra, passa para o mesmo lado, você vai ter um único K, que é o constante de equilíbrio. Isso aí nas aulas de equilíbrio a gente deduz essas fórmulas aí para vocês, mas você tem que lembrar sempre de um negócio, ponte sobre rio. Todo K na química é produto em cima, reagente embaixo. Cada um dos Ks tem particularidades. Kc, Kp, Ka, Kb, Ki, Kh, Kw, enfim, Kps. Você tem uma série de Ks na química e cada K tem uma particularidade. Então é bom você rever isso porque equilíbrio também caiu todo ano na prova da Unesp. Um outro tema bastante cobrado aqui, que não foi falado nas aulas do Enem, porque não é tão cobrado assim, é o tema da termoquímica. Apesar da galera achar que termoquímica cobra muito no Enem por causa de combustíveis, eles dão outro enfoque, cobram também combustíveis, mas não com este foco. O que é bom você saber da termoquímica? Primeiro, o que é uma reação exotérmica, libera energia térmica, óbvio, né? Ou uma reação endotérmica, ela absorve energia térmica, tudo bem? Na reação exotérmica, a energia dos reagentes é maior que a dos produtos. Na reação endotérmica, a energia dos reagentes é menor que a dos produtos.
Tranquilo. Para calcular a entalpia, né, a variação de energia de uma reação química a pressão constante, você tem 3 métodos. Você tem o método da lei de Hess. O que você tem que saber para usar a lei de Hess, pessoal? Vamos supor que eu tenho lá uma reação que eu não sei o ΔH, e o exercício me deu várias reações com ΔH conhecidos. Eu só tenho que saber, eu só tenho que pegar todas as substâncias daquela minha reação que eu tenho o objetivo de calcular o ΔH. Todas essas substâncias aparecem nas minhas semi-reações? Se sim, você manipula essas semi-reações de modo a obter aquela equação global. Você pode usar a lei de Hess. A gente já tem aulas gravadas aí de lei de Hess, é só você acessar o bloco 2 das aulas de Físico-Química. Pode calcular também por calor de formação ou ainda por energia de ligação. Todas essas aulas já tem lá no canal, é só você assistir, tem lista já, você faz alguns exercícios, você fica craque nisso aí, você não tem erro em termoquímica, você vai muito bem. E eletroquímica, basicamente pilha eletrólise, eu comentei bastante disso lá na aula do Enem, né, quando eu falei da análise das questões de química no Enem. Então você volta lá, dá uma assistida, só lembrando, pilha e eletrólise. Pilha, reação espontânea, eletrólise, reação não espontânea, pilha, reação química gerando energia elétrica, eletrólise, energia elétrica fazendo com que uma reação química ocorra. No cátodo, tanto da pilha como da eletrólise, ocorre a redução. No anodo, tanto da pilha como da eletrólise, ocorre a oxidação. No caso da pilha, normalmente os eletrodos participam do processo. Na sua esquerda, vai ficar o anodo, que vai ocorrer a oxidação, o eletrodo perde massa, a concentração na solução aumenta. Os ânions da ponte salina migram para poder neutralizar esse excesso de cargas positivas. Deste lado, eu tenho o anodo. Os elétrons saem do anodo e vão em direção ao cátodo. No cátodo, o cátion da solução gruda no metal. O metal aumenta de tamanho, ou seja, o eletrodo aumenta de massa. A concentração na solução diminui. Os cátions da ponte salina vêm para repor essa concentração e aí a gente tem o cátion indo em direção ao cátodo. Na pilha, o anodo, que é onde ocorre a oxidação, tem o polo negativo, que é de onde saem os elétrons. E o cátodo tem o polo positivo, que é de onde ele atrai os elétrons. Já na eletrólise, o fenômeno, a única coisa que muda é a polarização, ou seja, o sinal. Por quê? Na eletrólise você força a entrada de elétrons, então você vai deixar um eletrodo bem negativo. Esse eletrodo negativo vai atrair os cátions, que vão descarregar, vão sofrer uma descarga catódica, vão se tornar metais, ou se for o hidrogênio, se torna gás hidrogênio. Então o cátion reduz formando um metal. Já do outro lado eu tenho o eletrodo positivo, que é o anodo, onde os não metais normalmente vão sofrer uma descarga anódica, vão formar aí uma substância simples, normalmente Cl2, I2, Br2, O2, né? Então a única coisa que muda é mesmo o sinal, porque os fenômenos que ocorrem são muito semelhantes, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre aqueles assuntos que não caem todos os anos, né? Falharam por 2 anos apenas. Então, o Unesp cobra muito estrutura de átomo e forças intermoleculares. Né? A estrutura do átomo são as partículas, né? Você tem lá as partículas subatômicas. Você tem dentro do núcleo os prótons e os nêutrons. Lembrando que os prótons são o RG do átomo, ou seja, a partir do conhecimento do número de prótons eu sei qual é o átomo que eu estou lidando. Então, toda vez que eu encontrar um átomo com 6 prótons, eu sei que eu encontrei um carbono. Se eu encontrar um átomo com 11 prótons, eu sei que eu encontrei um sódio. Tudo bem? O número de prótons em um átomo neutro é igual ao número de elétrons. Os prótons são positivos, os elétrons negativos. A massa de um átomo é concentrada praticamente toda ela dentro do núcleo, sendo que prótons e nêutrons a gente diz que tem massas muito próximas, massas relativas iguais, enquanto que um elétron tem uma massa que é 1840 vezes menor que a massa de um próton. Sobre forças intermoleculares, a gente já falou bastante lá no vídeo do Enem. A gente tem 3, dipolo permanente, dipolo induzido e ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. A menos intensa, dipolo induzido, a mais intensa, ligação de hidrogênio.
Moléculas apolares apresentam dipolo induzido, moléculas polares apresentam dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, um átomo de hidrogênio ligado a um dos 3 átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho da parte de química orgânica, onde os assuntos mais cobrados são funções e isomeria. Aqui já cobra um pouco menos de reações. Nos últimos 2 anos não foi cobrado reação orgânica, diferente do Enem, né, que já cobra bastante reação orgânica. Bom, funções, basicamente você tem que lembrar lá álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, éster, ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, amina, amida, nitrila, aletos, enfim, você tem uma série de funções orgânicas as quais você vai identificar simplesmente procurando os átomos que não são nem carbono nem hidrogênio na sua molécula orgânica. Achou lá um oxigênio? Legal, ali vai ter uma função orgânica. Olha como esse oxigênio está ligado no carbono, olha para os carbonos vizinhos, verifica se não tem mais nenhum outro heteroátomo, se não tem mais nenhum outro átomo que não seja carbono ou hidrogênio. Isso facilita muito a sua análise. Já a isomeria, galera, isomeria, a gente tem aulas já de funções, todas as funções muito bem explicadas, todas as isomerias também lá no nosso canal, no bloco 3 das aulas de química orgânica. Então, galera, dá uma olhadinha, isomerias, tem isomeria plana, isomeria espacial. Isomeria planas tem de função, tautomeria, isomeria de cadeia, isomeria de posição e a metameria, ou isomeria de compensação. Lá eu coloco um esqueminha com várias perguntas para você se fazer ao analisar, né, 2 moléculas, que ao responder essas perguntas, automaticamente você já descobre o tipo de isomeria. Dá uma olhada nessa aula, é bastante interessante. Isomeria geométrica, a molécula apresenta quando ela tem dupla ligação, ou seja, uma insaturação, uma dupla, tudo bem, tripla não, dupla ligação, ou quando a molécula for um ciclo sem dupla, tá bom? Qual é a condição para ter isomeria geométrica? Muito simples, cada carbono da dupla ou 2 carbonos do ciclo devem apresentar 2 ligantes diferentes. Os ligantes podem ser até iguais entre si, mas no carbono tem que ser diferente. Então no carbono A eu tenho que ter 2 ligantes diferentes, no carbono B eu tenho que ter 2 ligantes diferentes. Uma vez que isso acontece, eu tenho isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Isomeria cis, quando os compostos iguais estão do mesmo lado. Isomeria trans, quando os compostos iguais estão em lados opostos, na transversal. Ainda tem a isomeria aótica, né? A isomeria aótica é aquela que na qual a molécula apresenta um carbono quiral ou carbono assimétrico. Carbono quiral ou assimétrico é aquele carbono ligado em 4 ligantes diferentes, 4 substituintes diferentes. Tanto moléculas abertas como moléculas fechadas podem apresentar carbono quiral, né? Isso aí de isomeria. Conteúdos que caem um pouco menos aí, classificação de cadeias carbônicas, cai pouquinho, mas cai, né? Enfim, deixou de cair 2 anos aqui na prova da Unesp, caiu nesse ano, desculpa, né? Esse vestibularzinho de inverno aí que teve, caiu uma classificação de cadeias. Tem que lembrar cadeia aberta, fechada, cadeia normal, ramificada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, e lembrar que a cadeia carbônica, C-O, não deixou a cadeia carbônica insaturada, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, a gente também tem aula explicando aí sobre a classificação das cadeias carbônicas. Aqueles conteúdos que não são tão cobrados, geometria molecular. Em 2015 caíram 2 questões, mas só caiu 2015, 2012 e 2013, né? Então 11, 14 e 16 não cobrou geometria. Vamos só dar uma lembradinha nas principais geometrias? Se eu tiver um átomo central com 4 ligantes, eu tenho a geometria tetraédrica. Agora, se eu tiver um átomo central com 4 nuvens e apenas 3 ligantes, a geometria é piramidal. Se tiver um átomo central com 4 nuvens e 2 ligantes, a geometria é angular. Pensando agora em 3 nuvens, se eu tiver 3 nuvens com 3 ligantes, a geometria é triangular ou trigonal plana. Se eu tiver 3 nuvens e 2 ligantes, a geometria também é angular. Agora, com 2 nuvens e 2 ligantes, geometria linear. Beleza? Tranquilo, geometria molecular bastante sossegado. Assunto que cai relativamente bem e assim, geralmente a galera não dá muita bola, é densidade.
a ideia de substância e mistura. Eles adoram perguntar se a água pura, se a água potável é pura, essas coisas, se a molécula de água é uma mistura de hidrogênio com oxigênio, sabe? Eles fazem esse tipo de pergunta, então fica bastante esperto, não vai errar esse tipo de questão, tipo, o O2 é o quê? Pô, uma substância simples, né? O O3 também, o que eles são entre si? Alótropos, tudo bem? Tem que lembrar disso aí. E densidade, galera, eles adoram cobrar questões que envolvam densidade, né? Você tem que lembrar que o menos denso, quando substâncias de repente não se misturam, o menos denso fica em cima, o mais denso fica embaixo. Densidade é uma relação entre massa e volume. O cara pode fazer uma associação disso com concentração de soluções tranquilamente. E um outro assunto que é cobrado aqui na prova da Unesp é a questão da radioatividade. Pessoal, radioatividade, você tem que lembrar dos decaimentos, decaimento alfa e beta. Decaimento alfa, o número atômico diminui 2 unidades, o número de massa diminui 4. O decaimento beta, o número de massa não se altera, agora o número atômico aumenta uma unidade. Basicamente, o decaimento beta é quando um nêutron vira um próton. Isso é o beta menos, a gente diz que o átomo emite um elétron, né, o núcleo emite um elétron. E tem o beta mais, que é quando é um pósitron. O que é um pósitron? É o contrário, se o nêutron vira um próton, o número atômico aumentou uma unidade. Quando um próton dentro de um núcleo atômico se transforma em um nêutron, o número atômico diminui uma unidade e a massa, o número de massa, ele é conservado. Tudo bem? Então, pode ser que cobre isso. Meia-vida é o tempo que leva para que metade da sua amostra radioativa perca a ação, se transforme em um outro átomo. Suponha que uma espécie tenha meia-vida de 3 dias. E aí o cara fala, depois de 12 dias, quanto restará de amostra radioativa? Aí você tem que pegar, pô, se a meia-vida é de 3 dias e passou 12, então olha lá, 3 dias, uma meia-vida, 6 dias, 2 meias-vidas, 9 dias, 12 dias, 4 meia-vidas. Então você parte lá de 100% de amostra, então você vai ter 50, depois 25, depois 12,5, depois 6,25. Se a pergunta for quanto restou, 6,25%. Se a pergunta for o que foi convertido, é 6,25 menos 100. Muito cuidado, né? Então tem que ficar esperto aí com essas questões, né, que vão envolver meia-vida. E por fim, as ideias de fissão nuclear, que é quando quebra um núcleo em núcleos menores, e fusão nuclear, que é quando eu junto núcleos menores para formar um núcleo maior. Beleza? Pessoal, eu acho que era isso aí que eu tinha para falar da prova da Unesp, uma prova bem tranquila, mas é uma prova que pulveriza muito mais as questões, né? Você vê que ela tem uma incidência maior de conteúdos diferentes, né? De novo, essas análises que a gente faz, em hipótese nenhuma, a gente imagina que vai adivinhar as questões que vão ser cobradas. Isso é uma análise puramente estatística, eu estou pegando todas as questões e analisando uma por uma, né? Falei do panorama geral da prova, falei dos principais conteúdos e a gente espera que dessa forma a gente possa ajudar você que está aí do outro lado, você que é meu aluno real ou virtual, né, a se inteirar um pouco melhor sobre esses assuntos, se preparar um pouco melhor para fazer o seu vestibular. A ideia é essa. Se a gente conseguiu isso, se você achou que essa aula foi interessante, por favor, dê uma curtida, clique aí no joinha. Se você achou que essa aula foi boa para você, ou se você conhece alguém que vai prestar a prova da Unesp, por favor, compartilhe com essa pessoa esse vídeo, avise essa pessoa que tem já um vídeo aí prontinho para a prova da Unesp. Essa prova da Unesp agora em 2016 ocorrerá no segundo final de semana de novembro, final de semana do feriadão, né? Você vai deixar de curtir o feriado para fazer a prova da Unesp, porque vai valer a pena, você vai estar numa universidade pública, você não vai pagar para estudar, isso vai ser maravilhoso para você e você vai se tornar um excelente profissional. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você tem alguma sugestão, dúvida, tem crítica, elogio para o canal, deixa um comentário aqui no meu canal, ou então envie um e-mail para mim lá no duvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. É sempre um prazer ter você aí do outro lado, espero que tenham gostado e que eu tenha a dizer a você beijo, tchau!